Uma certeza que todos temos na vida é que um dia iremos deixá-la para trás, mas ninguém sabe exatamente como, ou quando, ou onde seu momento vai chegar ao fim. Alguns influenciadores, no entanto, por conta de um estilo de vida diferente, ou até mesmo por descuido na hora de gravar o seu conteúdo, acabaram tendo uma morte prematura, de formas que chocaram completamente os seus seguidores. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Arina Glazunova tinha 24 anos e estava passeando por Tbilisi, na Geórgia, quando aconteceu um acidente que acabou chamando a atenção no mundo inteiro. A influenciadora russa caminhava pela Praça da Primeira República com uma amiga, gravando um vídeo enquanto as duas cantavam uma música em russo durante a madrugada de 27 de setembro de 2024. Em determinado momento, Arina pegou o celular para filmar a amiga e continuou andando sem perceber que estava muito perto da entrada subterrânea do metrô. Ela acabou caindo de costas em um desnível de cerca de 5 metros. Foi levada ao hospital com vários ferimentos, mas não resistiu. O caso ganhou enorme repercussão depois que o vídeo começou a circular na internet. Muita gente culpou a influenciadora pela distração, enquanto outras pessoas chamaram a atenção para a entrada do metrô que tinha apenas uma pequena borda, com cerca de 30 centímetros. E não havia nenhuma grade de proteção. Outro detalhe assombroso é que a música que ela estava cantando falava sobre ser a última vez, como se ela estivesse prevendo subconscientemente que aquele seriam seus últimos momentos. Até hoje, o caso continua sendo lembrado tanto pelo vídeo registrado segundos antes do acidente, quanto pelo debate que levantou sobre segurança em espaços públicos. De lá pra cá, melhoraram a segurança em torno da entrada, para que mais acidentes como esse não aconteçam mais. O caso da influenciadora turca Kubra Dogan, de 23 anos, deixou muitos chocados. Ela sonhava em crescer nas redes sociais e decidiu aproveitar o pôr do sol para gravar alguns vídeos ao lado da prima, em um prédio residencial no distrito de Esenyurt, em Istambul. As duas passaram um tempo no telhado registrando imagens durante o momento dourado. Kubra chegou a cantar, dançar e fazer algumas poses para a câmera. Mas, ao tentar passar de uma parte do telhado para outra, ela pisou sobre uma cobertura plástica que escondia uma abertura de ventilação. O material não suportou o peso e cedeu na mesma hora. A jovem caiu de uma altura de aproximadamente 50 metros, enquanto a prima ainda gravava a cena sem entender o que tinha acabado de acontecer. Equipes de emergência foram acionadas rapidamente, mas Kubra não resistiu aos ferimentos. Moradores da região afirmaram que a cobertura da abertura era frágil demais e que um material mais resistente poderia ter evitado a tragédia. O vídeo acabou circulando pela internet e transformou um momento que seria apenas mais um registro do fim de tarde em uma notícia que varreu o planeta inteiro. Um detalhe quase invisível acabou mudando completamente o rumo da vida dessa jovem, que se foi cedo demais. Esse caso ficou conhecido por uma coincidência que chamou muita atenção na internet. O youtuber norueguês Tor Ekhof, mais conhecido como Apetor, publicou um vídeo no dia 22 de novembro de 2021 com o título Eu Não Estou Morto. Hoje faço 57 anos. No vídeo, ele aparecia como os fãs já o conheciam, cortava lenha, entrava em um lago congelado, fazia um brinde com vodka e comemorava o aniversário do seu jeito, mantendo o estilo que o transformou em um dos criadores mais populares da Noruega, com mais de 1,2 milhões de inscritos. Poucos dias depois, porém, aconteceu uma tragédia. Enquanto gravava mais um vídeo para o canal, Thor permaneceu tempo demais em um lago coberto por gelo. Segundo informações divulgadas por sua companheira, mergulhadores conseguiram retirá-lo da água e um helicóptero o levou até o hospital. Apesar do atendimento, ele não resistiu aos ferimentos e morreu em 26 de novembro de 2021, um dia após o resgate. A notícia ganhou repercussão justamente por causa do último vídeo publicado dias antes, que acabou sendo visto por muitas pessoas como uma coincidência difícil de ignorar. Tor Ekhof também era conhecido por compartilhar viagens e momentos simples do dia a dia. Depois de superar um câncer coloretal em 2018, dizia que queria aproveitar cada experiência ao máximo. Infelizmente, foi durante uma dessas gravações que sua história chegou ao fim. Nas Filipinas, a influenciadora gastronômica Emma Amit, conhecida por produzir vídeos sobre culinária e o dia a dia, decidiu gravar um conteúdo mostrando a coleta e o preparo de frutos do mar na região de Puerto Princesa, em Palawan. No dia 4 de fevereiro de 2026, Emma e alguns amigos recolheram mariscos e caranguejos em uma área de manguezal próxima à sua casa. Depois, ela preparou a receita com leite de coco, temperos e outros ingredientes, sem perceber que havia um chamado caranguejo do diabo entre os animais usados
congelados no prato. O problema é que essa espécie possui neurotoxinas extremamente perigosas, que não são eliminadas nem mesmo durante o cozimento. No dia seguinte à gravação, Emma começou a passar mal. Segundo os relatos, ela apresentou convulsões, perdeu a consciência e foi levada para atendimento médico. Mesmo após ser transferida para um hospital, ela não resistiu e morreu em 6 de fevereiro, 2 dias depois da gravação. As autoridades também acompanharam o estado de saúde das outras pessoas que participaram da refeição e emitiram um alerta para que a população tenha muito cuidado ao consumir espécies marinhas desconhecidas. Emma tinha experiência com pesca e culinária local. Ainda assim, um único ingrediente foi suficiente para transformar um vídeo de receitas em uma tragédia. Um dos casos mais chocantes envolvendo uma influenciadora aconteceu em julho de 2019, nos Estados Unidos. Bianca Devins, de 17 anos, foi morta por Brandon Clark, um homem de 21 anos que fazia parte do seu círculo de amizades. Os dois haviam acabado de voltar de um show em Nova York quando começaram a discutir durante a viagem de volta para Utica. Segundo a investigação, Brandon teria ficado com ciúmes depois de ver Bianca demonstrando interesse por outro rapaz no evento. Já de madrugada, ele desviou o caminho e atacou a jovem. Logo depois, fez algo que deixou o caso conhecido no mundo inteiro. Ele publicou fotos do crime na internet, que rapidamente se espalharam pelas redes sociais. As imagens começaram a circular rapidamente. No início, muita gente pensou que fosse uma montagem ou algum tipo de brincadeira de mau gosto. Só quando a polícia confirmou a identidade da vítima, ficou claro que o crime realmente tinha acontecido. Mesmo assim, o conteúdo continuou sendo compartilhado por horas, chegando a milhões de pessoas antes de ser removido. Bianca era bastante conhecida em comunidades online, mas ganhou enorme visibilidade somente depois da tragédia. A repercussão foi tão grande que o caso levou o estado de Nova York a criar a chamada Lei Bianca, aprovada em 2022, para endurecer as regras contra a divulgação de imagens violentas nas redes sociais. Até hoje, esse caso ainda impressiona pela velocidade com que as imagens se espalharam, de uma forma que jamais deveria ter acontecido. Esse caso aconteceu em junho de 2017 e mostra até onde algumas pessoas estavam dispostas a ir por visualizações. Pedro Ruiz, de 22 anos, queria fazer um vídeo que, segundo ele, faria seu canal no YouTube explodir. A ideia era simples, mas extremamente perigosa: segurar um livro contra o peito enquanto sua namorada, Mona Lisa Pérez, atiraria em sua direção. Pedro acreditava que o livro seria grosso o bastante para impedir que o projétil atravessasse. Mona Lisa, que tinha 19 anos e estava grávida do segundo filho do casal, demonstrou várias vezes que não queria participar. Horas antes da gravação, ela chegou a publicar nas redes sociais que os dois fariam um dos vídeos mais perigosos de todos e deixou claro que a ideia era dele. Mesmo com a hesitação, Pedro insistiu. O casal posicionou as câmeras na frente da casa onde moravam em Minnesota e começou a gravação. Mona Lisa ficou a pouco mais de 30 centímetros dele e fez o disparo usando uma pistola Desert Eagle calibre .50, considerada uma das armas de mão mais potentes do mundo. O plano deu errado na mesma hora. O projétil atravessou completamente o livro e atingiu Pedro, que não resistiu. O vídeo nunca foi publicado, mas o caso ganhou repercussão internacional e virou um dos maiores exemplos dos riscos de tentar chamar atenção na internet com desafios extremos. Uma decisão tomada em poucos segundos acabou mudando a vida de várias pessoas para sempre. Nas Filipinas, um influenciador chamado Dong Zapatan fazia vídeos de mukbang, em que consumia grandes quantidades de comida diante das câmeras. Em junho de 2024, aos 38 anos, ele publicou mais um vídeo seguindo o formato de sempre, desta vez com uma refeição de frango frito. Quem assistiu depois percebeu que durante a gravação, ele já parecia não estar se sentindo muito bem. Após terminar as filmagens, Dong saiu de casa e poucas horas depois passou mal. Ele foi levado ao hospital, mas morreu cerca de 9 horas depois. Logo começaram a circular nas redes sociais rumores de que ele teria falecido por causa de um vídeo em que aparecia comendo uma cabeça de boi inteira. Segundo os parentes, o laudo médico apontou que Dong sofreu um derrame cerebral causado por pressão alta, um problema de saúde que já fazia parte do histórico da família. Os próprios familiares contaram que ele havia sido orientado a evitar alimentos muito gordurosos, mas continuava gravando esse tipo de conteúdo, porque era o que mais rendia visualizações e ajudava a sustentar seus 3 filhos. Esse caso foi tão grave que levou as autoridades de saúde das Filipinas a discutir formas de regulamentar conteúdos de mukbang nas redes sociais. Mas, para Dongs, infelizmente foi tarde demais.
Em abril de 2024, durante uma viagem pela região de Gagra, a influenciadora russa Inessa Polenko decidiu parar em um mirante para tirar algumas fotos e compartilhar o passeio nas redes sociais. Segundo as informações divulgadas depois do acidente, havia barreiras e avisos indicando que aquela área era perigosa. Mesmo assim, Inessa passou pela proteção e foi até a borda de um penhasco com mais de 50 metros de altura. Enquanto posava perto da beira do penhasco, Inessa deu um passo em falso, perdeu o equilíbrio e caiu. Um homem que estava acompanhando ainda correu na tentativa de ajudá-la, mas não conseguiu evitar o acidente. Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local e a encontraram com vida. Ela foi levada às pressas para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Seus seguidores e familiares ficaram chocados com a tragédia. Se ela não tivesse ignorado os avisos, provavelmente ainda estaria viva. É uma pena que esse descuido com a segurança tenha custado tão caro, pois ela ainda tinha muito tempo pela frente. Outro caso absurdo que gerou muita repercussão foi o da influenciadora taiwanesa Guava Beauty, conhecida por um tipo de conteúdo bastante incomum. Além de testar produtos de maquiagem, ela costumava lamber e até dar pequenas mordidas em batons, o que acabou chamando atenção nas redes sociais. O conteúdo dividia opiniões. Enquanto alguns seguidores encaravam aquilo como uma brincadeira, outros alertavam que a ideia podia incentivar pessoas, principalmente crianças, a repetir esse comportamento. Mesmo diante das críticas, Guava dizia que gostava desse formato e continuou publicando vídeos desse tipo. Em maio de 2025, a influenciadora morreu aos 24 anos. A notícia foi confirmada por meio de um comunicado publicado em seu perfil oficial. A nota dizia apenas que ela faleceu após enfrentar um problema de saúde repentino, mas não revelou qual foi a causa da morte. Como era de se esperar, pouco depois começaram as especulações. Muitas pessoas passaram a relacionar sua morte aos vídeos em que aparecia provando produtos de maquiagem. No entanto, até hoje não existe nenhuma confirmação oficial de que o conteúdo publicado por ela tenha tido qualquer ligação com o que aconteceu. Mesmo assim, o caso voltou a levantar discussões sobre os limites da criação de conteúdo para a internet. Afinal, quando um vídeo chama atenção justamente por parecer perigoso, nem sempre fica claro para quem está assistindo onde termina a encenação e começa o perigo de verdade. Antes de Gabriel Neto ficar conhecido na internet, ele era só mais um jovem que gravava vídeos de humor e situações do dia a dia. Aos 20 anos já tinha conquistado mais de 1,5 milhão de seguidores e acumulava cerca de 20 milhões de curtidas. Mas sua vida acabou de forma completamente inesperada. No dia 4 de fevereiro de 2023, Gabriel foi com a irmã e alguns amigos até uma represa em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eles passaram um tempo tirando fotos e aproveitando o passeio. Em determinado momento, a irmã se afastou por alguns segundos para fazer algumas imagens. Foi quando Gabriel chamou por ela, sorriu e mergulhou na água. Só que ele não voltou à superfície. Os amigos entraram na represa para tentar encontrá-lo. Depois de alguns minutos, conseguiram retirá-lo da água e equipes de resgate ainda tentaram reanimá-lo, mas não houve resposta. O laudo apontou que a causa da morte foi afogamento por asfixia. O caso deixou a família sem entender o que aconteceu. Segundo a irmã, Gabriel sabia nadar, não tinha problemas de saúde e não demonstrou sinais de dificuldade antes de desaparecer. Ela chegou a comentar que ouviu relatos de moradores sobre correntes ou pontos fundos na represa, mas isso nunca foi confirmado pelas autoridades. A morte do influenciador comoveu milhares de seguidores. Poucos dias depois do passeio, ele faria uma viagem para conhecer outros criadores de conteúdo, um plano que nunca se concretizou. O influenciador Waffler69 era conhecido por experimentar comidas estranhas e produtos duvidosos diante da câmera. O nome verdadeiro dele era Taylor, e seus vídeos misturavam humor com reações exageradas a sabores inusitados. Ele morava na Louisiana e tinha construído uma audiência enorme nas redes sociais, com quase 2 milhões de seguidores, além de milhares de inscritos no YouTube. O conteúdo que mais fazia sucesso era justamente provar comidas gigantes, versões antigas de produtos famosos e combinações que quase ninguém teria coragem de experimentar. Em janeiro de 2023, os seguidores receberam uma notícia inesperada. O irmão de Taylor publicou um vídeo informando que ele havia sofrido um suposto ataque cardíaco. Segundo o relato, o influenciador passou mal, foi levado às pressas para o hospital, mas morreu cerca de 1h30 depois. A repercussão foi enorme. Milhares de fãs deixaram mensagens lembrando que Taylor dizia gostar de fazer as pessoas felizes com seus vídeos. A família chegou a criar uma campanha para ajudar nos custos do funeral,
funeral, e muita gente continuou assistindo ao conteúdo dele como forma de homenagem. Bastante gente achou que ele tinha morrido por causa das comidas malucas que ele ingeria durante as gravações, mas aparentemente foi apenas uma coincidência, pois ele já tinha problemas de saúde genéticos. No entanto, há quem diga que o consumo excessivo desses produtos pode ter acelerado os danos à sua saúde. Sofia Cheung era apaixonada por trilhas, caiaque e paisagens naturais. Seu perfil nas redes sociais era acompanhado por fotos tiradas em montanhas, penhascos e outros lugares de difícil acesso. No dia 10 de julho de 2021, Sofia saiu para uma trilha com 3 amigos na região de Rapaclai, na China, um destino bastante procurado por quem gosta de assistir ao pôr do sol. Depois de horas caminhando, o grupo chegou a uma cachoeira, onde a tragédia aconteceu. Enquanto tentava fazer algumas fotos na beira da cachoeira, Sofia perdeu o equilíbrio e caiu em uma piscina natural cerca de 5 metros abaixo. Os amigos chamaram o resgate imediatamente. Ela foi levada para o hospital, mas já chegou ao local sem sinais de vida. Esse tipo de imagem fazia parte do conteúdo que ela publicava com frequência. Muitas das fotos mostravam a influenciadora em pontos altos e próximos a precipícios, sempre em busca de um ângulo impressionante. Apenas um dia antes da tragédia, Sofia havia publicado uma foto na praia com a legenda: "Dias melhores estão chegando, eles se chamam sábado e domingo." Após a notícia, a publicação foi tomada por mensagens de despedida de seguidores que acompanhavam suas aventuras. No fim, uma foto que parecia ser apenas mais um registro de viagem acabou se tornando a última da vida dela. Enquanto gravava um vídeo, Xiao Qiumei também operava um guindaste, sem imaginar que aquele seria o seu erro fatal. Ela ficou famosa justamente por conta do seu trabalho como operadora de guindaste. Nas suas redes, costumava postar conteúdo do dia a dia, focado em sua rotina de trabalho. No dia 20 de julho de 2021, porém, Xiao estava em um guindaste na cidade de Guizhou, quando sofreu um acidente fatal. Segundo informações divulgadas pela família, ela deu um passo em falso e caiu de uma altura de aproximadamente 48 metros. Testemunhas contaram que ela ainda segurava o celular no momento da queda. As imagens gravadas registraram apenas os últimos instantes, antes do acidente, quando a câmera passou a mostrar movimentos rápidos e partes da estrutura do guindaste. Logo depois, o vídeo começou a circular nas redes sociais e chamou a atenção no mundo inteiro. A família confirmou a morte da influenciadora, mas fez questão de negar uma informação que havia se espalhado na internet. Segundo os parentes, Xiao era uma operadora profissional e não estaria gravando conteúdo durante o expediente. Eles afirmaram que o acidente aconteceu por causa de um simples passo em falso. Além de influenciadora, Xiao era mãe de 2 filhos e havia conquistado milhares de seguidores na China. Um único passo em falso e toda sua carreira, junto com sua vida, foi encerrada abruptamente de forma trágica. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.